As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem. Olá pessoal, vamos à nossa coluna de direito. Uma coluna para a gente falar sobre um direito fácil, descomplicado e sem aquele juridiquês que faz a gente não entender nada sobre o assunto. E o assunto de hoje, nós vamos falar sobre inventário. É a maior certeza que nós temos na nossa vida é que um dia nós vamos partir dessa para uma melhor. Então vamos ao nosso inventário. O que é o inventário de bens, né? Toda vez que uma pessoa falece, que ela nos deixa, e ela deixa bens, a gente precisa fazer um inventário, que nada mais é do que transferir os bens que essa pessoa que faleceu, ela deixou, transferir para o seu cônjuge e os seus herdeiros. Como é que funciona, então, um inventário? O inventário ele tem duas formas, ele tem o inventário judicial e o inventário extrajudicial. Você pode observar aqui na tela, então, vamos traduzir o que é isso, né? O judicial é aquele inventário que a gente faz lá no fórum, ele serve para qualquer situação. E o extrajudicial é o que a gente faz em cartório, porém, para fazer em cartório, há alguns requisitos. Somente para herdeiros e cônjuges maiores e capazes. Isso quer dizer o quê? Se nós tivermos algum menor de 18 anos que é herdeiro, ele infelizmente não poderá ser feito no cartório. Nós vamos ter que ir para o fórum fazer um inventário, então, judicial. É importante falar sobre o prazo do inventário, né? Muita gente pergunta, qual é o prazo que eu tenho para protocolar o inventário dos bens? Esse prazo é de 60 dias e ele conta a partir do dia da morte, do dia do falecimento, do decujus que a gente fala, né, que nada mais é do que o falecido. Esses 60 dias, eles são corridos e caso ultrapasse esses 60 dias, o que vai acontecer então? Qual é a penalidade que eu tenho? A multa ela varia de estado por estado. Cada estado é que define a multa e também essa multa ela é definida conforme o tempo que você deixa de protocolar o inventário. Ou seja, se você protocolou em 3 meses, é um valor de multa. Se você protocolou 2 anos após o falecimento, é uma multa maior ainda. Então, vale aqui a gente sempre ter cuidado. O advogado ele tem que ter na hora um sangue frio, né, com o seu cliente e alertá-lo desse prazo, né? A gente sabe que quando acontece um falecimento as pessoas ficam sensíveis, porém a gente precisa alertar desse prazo, é um prazo não muito longo, né, 2 meses, para reunir todos os documentos, todos os herdeiros e fazer a abertura do inventário. Todo inventário precisa de um inventariante. Quem é esse inventariante? O inventariante ele é a pessoa que vai administrar os bens enquanto não termina o inventário, enquanto os herdeiros não recebem em seu nome os bens que o falecido deixou.
Esse inventariante pode ser, tem uma infinidade de pessoas que podem ser. Normalmente, o que mais acontece é que o inventariante é ou o cônjuge sobrevivente ou um dos filhos, um dos herdeiros, né? Mas vale aqui atentar que pode ser inclusive um credor. Se o inventariante deixou alguma dívida, ou melhor dizendo, se o falecido deixou alguma dívida e os seus herdeiros não abriram o inventário, um credor, alguém que tem direito aí sobre os bens desse falecido, pode chegar lá e abrir o inventário. Então é mais um motivo para a gente não deixar a coisa passar e abrir o inventário o mais rápido possível. Então esse é o que a gente tinha para falar hoje sobre o inventário e acredito que tem algumas perguntas aí. Vamos lá. A Renata de Laguna. Meu marido faleceu e deixou somente a casa onde moramos. Vou ter que sair da casa para vender e dividir com os outros herdeiros? Olha, Renata, essa é uma ocorrência frequente nos inventários. Não, a lei determina que o imóvel onde marido e mulher viviam, residiam, ele não pode ser vendido enquanto o cônjuge sobrevivente estiver vivo, enquanto ele quiser. Então, é o direito assegurado, assegurado o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente. Você não vai precisar vender a casa e vai poder continuar vivendo sobre ela. Lembrando que você não vai ser dona completamente dessa casa. Essa casa vai ser metade sua, conforme o seu regime de bens, e a outra metade dos herdeiros. Porém, você tem o direito assegurado de viver na casa até o falecimento. Tem mais uma pergunta do Juliano de Braço do Norte. Quanto custa fazer um inventário? Olha, Juliano, isso é bastante subjetivo. Vamos lá então. Todo o inventário tem que ser assistido por um advogado, seja ele judicial ou extrajudicial. A tabela da OAB determina que o valor que o advogado deve cobrar do cliente é de 5% a 10% do valor dos bens. Então, como é que isso varia, né, entre 5%, ou melhor dizendo, entre 5% e 20%? Como é que isso varia? Quanto que vai ser, quando vai ser 5, quando vai ser 10, quando vai ser 20? A avaliação é conforme a quantidade de bens, a quantidade de herdeiros e o tamanho do litígio. Por isso, eu sempre digo, inventário é cálculo, inventário é matemática. Não adianta os herdeiros ficarem brigando sobre os bens, se a lei determina quanto que cada um tem direito. Então, o mais barato, o mais fácil é entrar em consenso e se acertarem consensualmente, né? Então, assim, a tabela do OAB determina, então, de 5% a 20%, e nós temos também os tributos, né, que são os tributos que o governo cobra sobre a herança. O mais famoso desses tributos é o ITCMD, esse palavrão que quer dizer Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o valor que a gente paga, a taxa, o imposto que a gente paga para o governo para transferir o imóvel do falecido para o nome do cônjuge ou dos herdeiros. Esses tributos que giram, né, também tem a taxa do fórum ou a taxa do cartório. Então, esses tributos somados, eles giram em torno de 4% do valor dos bens. Então, você terá aí uma despesa de 5% a 20% com o advogado e em torno de 4% com os tributos que incidem sobre a herança. Então, essa foi a nossa coluna de direito hoje, um direito fácil, descomplicado, sem o juridiquês.
As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem.